Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão Permanente da Câmara do Rio vai à Barra da Tijuca para mais uma audiência pública com profissionais da educação. Porque nós vimos uma aflição muito grande de profissionais, de alunos, de toda a comunidade escolar em relação à segurança pública. A nossa audiência passa a não ser uma audiência da educação e passa a ser uma audiência da Secretaria de Segurança. Campanha de vacinação contra o sarampo está de volta aos postos do Rio. E tem também o treinamento de bombeiros civis para o trabalho em prédios públicos e privados. O bombeiro civil não só trabalha na área de incêndio, ele trabalha também atendendo emergências de primeiros socorros, emergência de espaço confinado em altura. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre mais uma audiência pública externa da Comissão Permanente de Educação. Denúncias de fraude nas eleições para os conselhos tutelares e a presença da violência no dia a dia de alunos e profissionais de educação foram alguns dos temas presentes no encontro. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. Teve apresentação de voz e violão. Vai deixando a gente pra outra hora, e quando se der conta já passou. E também de peça teatral interpretada pelos alunos das escolas da região. O auditório estava lotado. Todos profissionais da educação da 7ª Coordenadoria Regional de Educação que vieram participar de mais uma audiência pública realizada pela Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal. Na mesa, a representante da Secretaria Municipal de Educação, Heloísa Sermu de Braz, e de vários segmentos do Conselho Escola Comunidade. A Secretaria Municipal de Educação tem entendido essas audiências como um grande avanço no diálogo que tem travado com o campo. É muito importante para nós estarmos perto dessas coordenadorias, no sentido de conhecer melhor as demandas, as necessidades de cada segmento escolar. E isso, para nós, é um grande avanço. Nossa política é de diálogo e isso faz fortalecer os nossos SECs, que são os nossos braços, vamos dizer assim, na ponta. Então, para a Secretaria tem sido importantíssimo. E nós temos atendido todas as demandas que aqui surgem, com uma perspectiva de que cada uma delas que nos chegam, claro, algumas com uma dimensão menor, num curto prazo, outras um pouco mais longo, mas sempre com a preocupação de atender a cada uma delas. O deputado estadual Carlos Caiado, que esteve presente na audiência, criticou a falta do ônibus da Liberdade para atender os alunos. Eu vejo que o ônibus da Liberdade precisa ter um incentivo maior, como foi dito na fala anterior aqui, da dificuldade de locamento. Isso é muito importante quanto a isso. A coordenadora da 7ª CRE, Márcia Arruda, apresentou os dados da região e falou dos desafios. A audiência pública ela tem como objetivo essa escuta sensível de toda a comunidade escolar e, principalmente, ratificar a ação do SEC, a unidade de todos para que a gente consiga alcançar o que nós desejamos. Tanto a Comissão Permanente de Educação quanto a Coordenadoria, nós queremos garantir o bom atendimento dos alunos e a qualidade do ensino das nossas escolas. A 7ª CRE compreende os bairros de Vargem Grande, toda a região de Jacarepaguá até o bairro de Vila Valqueire, na zona oeste da cidade. Ao todo, são 179 unidades escolares com quase 100 mil alunos.
O vice-presidente da comissão, vereador Tarcísio Mota, questionou o planejamento para a realização de obras em 51 unidades escolares, a quantidade de profissionais em salas de recursos destinadas à educação especial e como está a educação de jovens e adultos. Eu acho que tem uma questão importante para a gente saber, que é como é que está o estado da situação física dos prédios das escolas, a necessidade de reformas. Em cada uma das CREs, elas apontam quantas obras estão sendo feitas, mas falta a gente saber quantas faltam fazer, ou seja, quantas escolas estão em condições precárias. Esse é um dado importante. Eu também fiz perguntas na área da educação especial, da educação de jovens e adultos e da educação infantil. Especialmente nessa questão de creche, uma coisa que nós, vereadores, precisamos saber é qual é a demanda, quantas crianças hoje não têm o direito à creche atendido. É muito mais fácil saber isso por região, por bairro da cidade ou por região, em cada uma das CREs. Era importante que as CREs tivessem uma avaliação sobre quantas crianças precisam ainda de creche de 0 a 3 anos ou de pré-escola, para que a gente possa planejar quantas precisam ser construídas, quantas precisam ser ampliadas ou obras terminadas e quanto de orçamento precisaremos para isso. Professores voltaram a falar da violência presente no dia a dia das crianças e dos profissionais de educação em áreas conflagradas, como, por exemplo, a comunidade de Cidade de Deus. Nessa nossa audiência, o que nós vimos uma aflição muito grande de profissionais, de alunos, de toda a comunidade escolar em relação à segurança pública. A nossa audiência passa a não ser uma audiência da educação e passa a ser uma audiência da Secretaria de Segurança. Ou seja, nós vamos ter, agora em novembro, uma audiência pública que vai tratar desse tema lá na Câmara. E espero que as autoridades estaduais estejam presentes, todas as pessoas que estão preocupadas em realmente restabelecer os territórios para as pessoas de bem. Porque se os territórios estão ocupados por delinquentes, não há como os professores. Antigamente, quando eu era criança e quando eu era jovem, os bandidos, eles pelo menos tinham, entre aspas, uma ética de respeitar igreja e escola. Hoje, infelizmente, não há nem isso. De modo que os profissionais de educação, assim como os alunos, não têm um ambiente favorável para o processo de ensino-aprendizagem. A falta de profissionais e as péssimas condições de unidades escolares foram criticadas. Outro tema abordado durante a audiência pública foram as denúncias no processo para a eleição dos conselheiros tutelares que aconteceram em vários bairros da cidade no último domingo. Nós temos uma sociedade que não protege suas crianças. Isso se reflete no que nós vimos ontem na eleição dos conselhos tutelares. Isso se reflete na política de segurança do Estado, que não se incomoda em colocar em risco a vida das crianças desses territórios conflagrados dentro e fora da escola. Infelizmente, o processo foi desorganizado, em primeiro lugar, desorganizado. Parece que não há uma preocupação do poder público de levar a sério esse tipo de processo de escolha. Mas, além disso, o viciado processo se contaminou por conta de maus políticos, maus religiosos, elementos marginais que estão vinculados à milícia e ao tráfico de drogas e armas, eles que conseguem, infelizmente, por mecanismos espúrios, selecionar a maioria dos candidatos que foram eleitos. Eu não estou dizendo que são todos, mas o sucesso depende de práticas que são viciadas e lesivas aos direitos da criança e do adolescente. Então eu tinha que manifestar isso aqui e vou entrar com uma representação no Ministério Público para tentar anular essa eleição. E a educação vai ser tema de um debate público no Palácio Pedro Ernesto. Essa é uma das atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 8 de outubro, audiência pública sobre educação especial e inclusiva na rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. Também na terça-feira, dia 8 de outubro, reunião de instalação da comissão especial com a finalidade de acompanhar o projeto de lei federal que institui o Clube Empresa. Quarta-feira, dia 9 de outubro, aula pública sobre a floresta do Camboatá. Também na quarta-feira, 9 de outubro, debate e exibição do filme Reciclagem. Quinta-feira, dia 10 de outubro, encontro do grupo Mães Virtuosas.
Também na quinta-feira, 10 de outubro, audiência pública da Comissão Permanente de Segurança Pública, onde serão discutidos assuntos relacionados à Lei do Armamento da Guarda Municipal. Quinta-feira, 10 de outubro, audiência da CPI com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, com a presença do prefeito Marcelo Crivella, a chefe de gabinete da Prefeitura, Margarete Cabral, o secretário Ailton Cardoso e a Secretaria Municipal de Fazenda e sua equipe técnica. Sexta-feira, dia 11 de outubro, debate público sobre o desmonte da educação e homenagem a educadores da rede municipal. Câmara do Rio aprova leis para facilitar a doação de sangue no município. Médicos veterinários Miguel Ângelo da Silva Medeiros e Rosaura Leite Rodrigues são homenageados com a medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio. Ato na Câmara do Rio celebra o Sínodo na Amazônia. Aniversário de 50 anos da independência da Nigéria é tema de evento no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto. E Câmara entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao engenheiro e superintendente regional de Madureira, Gilberto Alves Miranda. E você vai ver no próximo bloco. Bombeiros civis treinam para entrar em ação em casos de emergência. Uma lei obriga que vários estabelecimentos só possam funcionar se contarem com uma brigada desses profissionais. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo está de volta aos postos de saúde do país. Na cidade carioca, a vacina está disponível nas 233 unidades de atenção primária da Prefeitura, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. 2 grupos de pessoas estão no alvo da nova campanha. O primeiro é formado por crianças de 6 meses até 5 anos incompletos. O segundo grupo, com faixa etária de 20 a 29 anos, receberá a vacina a partir do dia 18 de novembro. O Ministério da Saúde marcou o dia D da vacinação contra o sarampo para 19 de outubro. Neste sábado, os postos de saúde do Rio vão abrir especialmente para vacinar o público de 6 meses até 5 anos incompletos. A campanha, voltada para as crianças, vai até o dia 25. Em 2019, até o mês de setembro, 173 casos foram investigados no Rio, com 11 confirmados e 5 que possuem história de deslocamento para áreas de ocorrência da doença, como São Paulo. O estado paulista enfrenta um surto de sarampo, com 4.374 casos confirmados. A Caixa Econômica Federal começa nesta quarta-feira a liberar o pagamento do FGTS para quem tem conta poupança no banco e nasceu entre os meses de setembro e dezembro. O depósito automático segue o calendário do mês de nascimento de cada correntista. A Caixa informou que cerca de 33 milhões de trabalhadores vão receber o crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão ao banco. E quem não tem conta poupança na Caixa, o calendário de pagamento começa dia 18 de outubro para os nascidos em janeiro. A liberação dos recursos acontece até o dia 6 de março de 2020, data prevista para os nascidos em dezembro. A Câmara do Rio aprovou o projeto de lei complementar que prevê a obrigatoriedade da presença de bombeiros civis em locais como universidades, hipermercados, shopping centers e casas de espetáculo. As brigadas de incêndio precisam estar aparelhadas e preparadas para ações de resgate. O estabelecimento que descumprir a lei estará sujeito a multa. O repórter Renato Chapô acompanhou o treinamento de bombeiros civis para atuarem em casos de emergência. Foram 80 horas de treinamento até eles chegarem ao dia da prova final do curso de formação de bombeiros civis, que acontece num galpão no bairro do Caju, região portuária do Rio. Os candidatos passam por situações que acontecem no dia a dia, como a simulação de um incêndio numa cozinha industrial.
Paulo destaca a importância de conhecer a técnica ideal para apagar o fogo, neste caso, o abafamento. Ele passou por uma situação parecida quando tinha 7 anos e acabou se ferindo por ter usado água para acabar com as chamas. Quando eu era criança, eu não sabia fritar direito, eu não tinha tanta experiência com fritura, acabei deixando o gás ligado por muito tempo e acabou, com o tempo de fervimento do óleo, acabou entrando em combustão. Eu não soube aplicar a forma correta de cessar o fogo e acabei jogando água. Houve uma explosão e essa explosão acabou gerando lesões para mim. Nesta outra etapa, o instrutor demonstra como entrar no chamado ambiente confinado, com fogo e possíveis vítimas. Os bombeiros não devem invadir o local com a mangueira aberta. Ele abre a porta lentamente, joga água dentro do ambiente na parte superior. A parte superior começa a diminuir a temperatura, esse é o controle hídrico, onde a água se transforma em vapor e começa a fazer uma chuva artificial. Diminui a temperatura ambiente e aí ele pode entrar e começar a fazer busca de uma pessoa. Encontrou o fogo, ele novamente faz um controle com 2 jatos para combater o fogo. O pânico sempre presente nestas situações de emergência é representado por um funcionário da empresa que se veste como personagem do cinema e tem atuação convincente. Há 2 meses no papel, Diego, que é assistente administrativo, estimula os alunos a cometerem erros. Vamos, bombeiro, vem, você já está aqui, vamos embora. Ele está combatendo com o extintor, eu peço para ele jogar o extintor na classe errada, entendeu? E aí causaria um acidente a ele numa situação real. As aulas teóricas têm 8 módulos, como o de resgate e trabalho em altura. Esse resgate, ele tem que ter muita técnica e tem que ser o mais rápido possível. A gente diz que o resgate em espaço em cordas tem que ser rápido, seguro e simples. Se houver necessidade, cortem a corda da vítima. Na verdade, isso aqui é outra área da atividade de bombeiro civil. O bombeiro civil não só trabalha na área de incêndio, ele trabalha também atendendo emergências de primeiros socorros, emergência em espaço confinado em altura. O atendimento de primeiros socorros é fundamental para salvar vidas. Os alunos treinam exaustivamente a reanimação cardiopulmonar, conhecida pela sigla RCP. A cada 1 minuto da vida sem ela ter um atendimento, ela perde 10% de vida. E com a gente executando esse trabalho do RCP, a gente dá uma sobrevida à vítima, entendeu? Na prática, o que você tem que fazer quando acontece um caso desse? Nós precisamos primeiro avaliar o local, até porque antes de a gente fazer a execução de qualquer trabalho, nós precisamos manter a segurança, até de nós mesmos profissionais, e logo depois a gente tem que avaliar se a vítima está respirando ou se ela tem alguma movimentação. O Estado tem cerca de 90 empresas aptas a preparar candidatos a bombeiro civil. Essas empresas são certificadas pelo Corpo de Bombeiros. A partir de agora, com a lei aprovada pela Câmara de Vereadores do Rio, vários estabelecimentos estão obrigados a contratar brigadas de incêndio compostas por bombeiros civis na capital. De acordo com a lei, os bombeiros civis terão que atuar em shoppings, casas de show e de espetáculos, hipermercados, lojas de departamentos, universidades, edifícios públicos ou privados com acervo de valor histórico e qualquer estabelecimento público ou privado que receba mais de 1.000 pessoas ou tenha circulação média de 1.500 pessoas por dia. Para o presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis do Rio, a lei vai melhorar a situação em várias edificações da capital, como os hospitais. Segundo Júlio César Silva, a maioria dos hospitais não poderia estar funcionando. Hoje, 90% dos hospitais não tem autorização do Corpo Bombeiro, tá? Mas eles funcionam mesmo assim. E hoje, os que têm, né, o mínimo que tem, eles ainda estão com suas deficiências, né? Hoje nós vemos que várias instituições, né, esses hospitais, principalmente municipais, são muito antigas, edificações muito antigas. Então, essa estrutura, na época, essa preocupação não existia. Mas para o coronel Rômulo Teixeira, que comanda a Diretoria de Prevenção de Incêndio e Pânico da Câmara dos Vereadores do Rio, a situação começou a mudar com o Código Estadual de Segurança contra Incêndio, criado em dezembro de 2018. Prédios antigos terão que se adaptar e os novos já serão construídos de acordo com a legislação. É claro que o Corpo de Bombeiros também não exige a mudança total
quando o projeto arquitetônico é antes do lançamento do Código de Prevenção de Incêndio e Pânico. Então, antes do código é uma coisa, depois do código, todos têm que obedecer à regra. Então, hoje, um prédio que seja construído não pode estar desconforme com qualquer tipo de mandamento da legislação de bombeiro existente hoje. Apesar dos seus 96 anos, o Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara, e o seu anexo estão prontos para qualquer emergência. Equipamentos de combate ao fogo estão espalhados por toda parte, incluindo 3 desfibriladores, usados para restabelecer o ritmo do coração no caso de uma parada cardiorrespiratória. Por enquanto, a Câmara ainda conta com bombeiros militares e voluntários. A equipe vai aumentar com o fim do processo de licitação e a contratação de bombeiros civis, como manda a nova lei. E isso já deve acontecer até o fim de outubro. O bombeiro profissional civil vale muito, porque verdadeiramente, se você tiver alguém capacitado, treinado para aquele primeiro approach, pela primeira chegada e solucionar aquele problema, nós temos uma grande valia, que isso ali, todo incêndio começa com um pequeno incêndio. Então, se você tem alguém habilitado para fazer aquele combate inicial, você diminui em muito a proporção desse incêndio. Mas nunca esquecer, uma das coisas que é prioritário se você identifica um princípio de incêndio, tem que comunicar. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.